Fala galera, beleza? Canal Palpites.bet, trazendo os palpites para o dia 26 de outubro. Se inscreva e deixe seu like. E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto. Selecionei 5 jogos e o primeiro jogo temos Ajax versus Liverpool, Liga dos Campeões, o jogo às 4 da tarde. Em terceiro lugar, o Ajax tem 4 jogos, uma vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Fez 8 gols e sofreu 12, tem 3 pontos na competição. Já o Liverpool, em segundo lugar, 4 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Fez 12 gols, sofreu 6 e tem 9 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos do Ajax, vem de 2 vitórias, uma derrota, uma vitória e 2 derrotas. Pelo campeonato holandês, venceu o último jogo fora de casa aí pelo placar de 4-1. O Liverpool, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota, 3 vitórias e uma derrota. E esse último jogo aí contra o Nottingham, fora de casa, foi uma péssima partida aí que o Liverpool fez, né? Nos jogos de casa, jogando em casa, né? O Ajax fez 2 jogos, teve uma vitória e uma derrota. Fez 5 gols e sofreu 6. Já o Liverpool, jogando fora de casa, tem 2 jogos, né? Uma vitória e uma derrota, fez 8 gols e sofreu 5. Tem 3 pontos. Olhando aqui, né, na reta final da fase de grupo aqui da Liga dos Campeões, o Ajax com certeza aí deve garantir a vaga aí para a Liga Europa, no terceiro lugar. E o Liverpool, né, vai tentar aí brigar para ficar em primeiro lugar junto com o Napoli, né? O Napoli que vai enfrentar o Rangers em casa, né? Um jogo aí bem equilibrado para o Liverpool, né? Para ver se esquece, né, o que ele fez no último jogo aí, uma péssima partida contra o Nottingham, né? E também vem de desfalque o Liverpool, né? Vamos olhar aqui, qualquer coisa é só apertar o pause aí para poder analisar aí, né? Você pode ver que o Nunes, né, com um atacante bom aí, tá em dúvida pro jogo aí, mas Thiago, o Diego Jota, Luiz Dias, Arthur, pode ser que não jogue nessa partida. Talvez, né, pode não ter muito interesse no jogo a equipe do Ajax, né? Então acredito aí que seja um jogo para vitória do Liverpool ou empate, né? Porque o Ajax, né, já só deve garantir essa vaga aí mesmo para a Liga Europa, né? E o Rangers, para ganhar do Napoli fora de casa aí, vai ter que jogar muito futebol que até agora não apresentou aí na Liga dos Campeões, né? Vamos agora para o próximo jogo, Atlético de Madrid versus Bayer de Leverkusen, jogo às 4 da tarde. O Bayer Leverkusen em quarto lugar, 4 jogos, uma vitória e 3 derrotas. Fez 2 gols e sofreu 6. Já o Atlético de Madrid em terceiro lugar, 4 jogos, uma vitória, um empate, 2 derrotas. Fez 2 gols e sofreu 5. Tem 4 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos aí da equipe do Atlético de Madrid, vem de uma vitória, um empate, uma vitória, um empate, uma vitória. Né? Venceu o último jogo aí, o Bet, pelo placar de 2-1 no Campeonato Espanhol. Já o Bayer Leverkusen aí, né, vem uma sequência ruim, né, de um empate, 2 derrotas, né, conseguiu uma vitória aí sobre o Schalke, mas Schalke vem jogando muito mal aí na Bundesliga, né, e conseguiu perder, né, fora de casa também pela equipe do Porto. É uma sequência bem negativa aí do Bayer Leverkusen, né, e olhando assim por elenco aí, Atlético de Madrid tem um elenco muito superior. Deixa eu ver. Isso mesmo, aqui que eu queria ver o seguinte, que no último jogo aqui do Atlético de Madrid empatou em 0-0 em casa, né, com o Clube Bruges, né? Esse jogo aqui que aconteceu na Liga dos Campeões. Mas olhando aqui o Bayer Leverkusen aqui, né, até agora aí não conseguiu fazer uma boa apresentação, né, nem no futebol do Campeonato Alemão. E o Atlético de Madrid jogando em casa, com certeza precisa
vai para cima aí buscando essa vitória, porque é tudo ou nada, né? Até porque o Porto vai enfrentar o Bruges, né? O Bruges aí tá bem encaminhado, tá praticamente classificado, né, para a outra fase. Então a última vaga aí vai ficar entre o Porto, o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen ali, né? Vendo ali que você consegue uma vaga ali na Liga Europa, né? Mas palpite para esse jogo aí, Atlético de Madrid, né? Tudo ou nada aí. Então acredito que vai sair com vitória, porque se empatar esse jogo aí ou perder, já praticamente tá fora aí da próxima fase das oitavas de finais da Liga dos Campeões. Então a temporada do Atlético de Madrid vai estar nesse jogo aí, né? Então, vitória do Atlético de Madrid, o palpite. Próximo jogo aí, né? Barcelona versus Bayern de Munique, né? Ainda aqui na Liga dos Campeões. Barcelona em terceiro lugar, com 4 jogos, uma vitória, um empate, 2 derrotas. Fez 8 gols e sofreu 7. Tem 4 pontos na competição. O Bayern de Munique, o primeiro lugar, classificado. 4 jogos, 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Fez 13 gols e sofreu apenas 2. Tem 12 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos aí da equipe do Barcelona, vem de 2 vitórias, uma derrota, um empate e uma vitória. Olhando aqui, né, venceu por 4-0 aí no Campeonato Espanhol contra o Bilbao. O Bayern de Munique, nos últimos 5 jogos aí, vem de 4 vitórias e um empate, sendo que o último jogo aí venceu fora de casa o Hoffenheim pelo placar de 2-0, né? O Bayern de Munique vem jogando muito bem. Para mim, está muito mais organizado taticamente do que o Barcelona, né? Mas é bom também ver durante ali próxima partida ali se realmente vai poupar algum jogador, né? Até porque o Bayern de Munique já está classificado e se vir com força completa aí, vai com certeza o Barcelona vai ter que jogar muito, né? Principalmente aí vai ter que contar com os gols do Lewandowski e o Barcelona também vai com tudo ou nada, porque é o último jogo aí em casa que precisa pontuar numa vitória para tentar brigar ali pela essa última vaga aí para a próxima fase da Liga dos Campeões. O Inter, né, vai enfrentar o Pilser, né? Praticamente em casa deve vencer, né? Mas e o Barcelona vai com certeza aí ter essa vaga aí para a Liga Europa, né? Mas olhando para o jogo, né, acho o Bayern de Munique melhor no momento, né? Só prestar bem atenção aí como é que vai estar essa escalação do Bayern de Munique e vejo essa partida aí com mercado de gols, né? Mais de 1,5 gol, né? Porque é difícil cravar alguma vitória aí tanto do Barcelona ou do Bayern de Munique. Acho que mais de 1,5 gol aí vai ser o palpite boa aí para esse jogo, né? Vamos pro próximo jogo, né? Corinthians versus Fluminense, Campeonato Brasileiro. Olhando aqui, o Corinthians em quarto lugar, 32 jogos, 16 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Fez 39 gols, sofreu 30, tem 57 pontos na competição. Já o Fluminense em quinto lugar, 33 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 53 gols marcados e sofreu 40, tem 55 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, né, venceu aí o Santos fora de casa pelo placar de 1-0. Então vem de uma vitória, né, vem de um empate aí na Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo, né, mas perdeu nos pênaltis. Outro empate também na Copa do Brasil, jogando em casa, e uma vitória e um empate. Já o Fluminense vem de um empate aí no clássico contra o Botafogo aí no Campeonato Brasileiro. Vem de um empate, né? Vem de uma vitória aí fora de casa contra o time do Avaí e 3 jogos aí que perdeu, né, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, né, jogando em casa,
Ele é o segundo lugar ali, né? Em 16 jogos, teve 11 vitórias, 4 empates e apenas perdeu um jogo. Fez 23 gols e sofreu 8. Tem 37 pontos jogando em casa. Agora o Fluminense jogando fora de casa, ele está em sétimo lugar ali, fez 16 jogos, conseguiu 6 vitórias, 4 empates 16 e 6 derrotas. Fez 20 gols e sofreu 21, com 22 pontos. Acredito aí que seja um jogo bem equilibrado aí. Vale nessa disputa aí da vaga aí para Libertadores por temporada 2023, né? Apenas 2 pontos separa ali uma equipe da outra, né? O Corinthians com um jogo a menos vai jogar em casa e olhando pelo equilíbrio, né, até dos últimos jogos entre os dois aí, né? Acredito aí na vitória do Corinthians e empate nesse jogo aí. Vamos agora para o último jogo aí, né, do Campeonato Brasileiro, Internacional versus Ceará. O Inter em terceiro lugar com 33 jogos, 16 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. O Inter empata muito nesse campeonato, né? Tem 50 gols feitos, sofreu 29 e 61 pontos na competição. O Ceará brigando ali próximo da zona de rebaixamento, né? Só tá acima ali do Atlético Goianiense. Em 16º, em 33 jogos, 6 vitórias, 16 empates. Olha o outro time que empatou muito. 11 derrotas, 29 gols marcados e 34 sofridos. Tem 34 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos aqui da equipe do Internacional, empatou 2 vitórias, mais um empate e uma vitória, né? Então no último jogo aí, empatou fora de casa contra o Coritiba. Já o Ceará, nos últimos 5 jogos, né, perdeu para o Atlético Goianiense. Fora de casa, empatou 3 e perdeu. Uma sequência muito ruim aí da equipe do Ceará. O Inter jogando em casa, nos últimos 5 jogos aí, conseguiu 2 vitórias, um empate com o Bragantino, né, e de 2 vitórias. Ceará jogando fora de casa, perdeu de 1-0 para o Atlético Goianiense, empatou 0-0 com o Atlético Mineiro, perdeu de 1-0. Você pode ver que nas 2 derrotas do Atlético do Ceará, né, ele só perdeu de 1 e conseguiu empatar, né, fora de casa com o Flamengo, com o Bragantino, com o Atlético Mineiro. Jogando em casa, a equipe do Internacional está em quarto lugar, fez 16 jogos em casa, onde venceu 10, empatou 5, perdeu apenas um jogo. 33 gols feito e sofreu apenas 13, tem 35 pontos jogando em casa. Agora jogando fora de casa, o Ceará em 16 jogos venceu 3, empatou 8 e sofreu 5 derrotas. Tem 13 pontos. Desculpa, fez 13 gols e sofreu 14 gols. Tem 17 pontos jogando fora de casa. O Inter, né, briga aí por uma vaga aí para Libertadores, né? Tá próximo junto com o do Flamengo, que o Flamengo venceu a partida de hoje. Também vale aí ficar em segundo lugar, né? Porque praticamente o Palmeiras é campeão, pela questão da premiação, né? Se não me engano, paga bem aí pro segundo colocado aí até para a temporada do ano que vem já entrar algum dinheiro aí para, quem sabe, reforçar a equipe. Já o Ceará, né, precisa desesperadamente pontuar porque está muito próximo da zona de rebaixamento. Empatar uma derrota aí e o Atlético Goianiense vencendo, joga o Ceará para a zona de rebaixamento. E o Ceará vem numa sequência negativa, né? E normalmente assim, olhando os jogos do Inter, cara, eu prefiro ir de vitória do Inter ou empate nesse jogo, né? Com certeza aí o Ceará vai jogar na defesa aí, explorar os contra-ataques, né? Você pode ver que o Ceará foi o que mais empatou na competição, né? Com 16,
Logo depois tem o Inter ali com 13 empates também, né? Então, palpite para esse jogo aí vai ser Inter e empate. Galera, vou estar deixando aqui, né, o bilhete pronto aqui no final do vídeo. É, comenta aí se gostou dos palpites aí, né? Quarta-feira aí vai ter muitos jogos, mas normalmente aqui eu seleciono 5 jogos aí para poder deixar os palpites aí. E no link também aqui vou deixar o para acessar ali o Instagram também, né? Se você gostou, se inscreva, deixa o seu like aí, né? E vamos para cima aí